a referência de história, que eu sempre ia muito bem Sim. na escola, geografia, e eu gostava bastante de política, sempre gostei bastante de política, eu lia, né? Eu sempre gostei bastante disso. Eu acabei seguindo o caminho de relações internacionais ao invés de comércio exterior. Sim. E existe uma diferença que as pessoas se confundem. Então, acho que vale fazer uma pontuação aqui, se me permitir, Faz Palma. muito sentido. Porra, Eu perguntaria pra você. assim, o que é relações internacionais e o que é comércio exterior, né? Até é legal porque as pessoas às vezes querem fazer faculdade, tem o pessoal que diz escola, às vezes me chamam para poder fazer Intercâmbio. não, aquela semana do profissional, para poder falar como é que é, Vai- uma coisa ou outra. Pra dar uma palestra da diferença Os e tal. jovens, exatamente. Então, e muitas vezes até hoje, minha mãe pergunta, fala assim, filho, dá pra você escrever o que você faz? Porque as pessoas me perguntam, eu não sei dizer às vezes. Cara, eu imagino, velho. Pode crer. Ele trabalha com os inglês aí. Ele trabalha com venda, exportação, importação. Ele manda algumas coisas pra fora do Brasil. Tem gente que compra de lá pra cá, né? Ele vem daqui pra lá. Daqui pra lá, exatamente. Pode crer. Basicamente, relações internacionais são as relações macro entre os atores de negócios internacionais. Quem são os atores? Estados, nações, instituições, organizações não governamentais. Então, vamos pensar que a SOS Mata Atlântica quer fazer um projeto de internacionalização dela, de que deu certo, um projeto piloto dela, de melhoria dali da região X, uma área de proteção ambiental, um APA, por exemplo, quer fazer isso, exportar essa ideia para uma outra região, um outro país. Ou fazer uma relação, não é nem exportar, ela quer abrir um acordo com, sei lá, um país que seja, para poder implementar isso. São relações internacionais, são acordos entre países. Sim. Então, vamos supor, uma esfera de relações internacionais. O Brasil faz o Mercosul. Mercosul, o Mercado Comum do Sul, que é um acordo comercial entre os países que fazem parte desse bloco econômico. Isso são relações internacionais. Eles definem quais são os produtos que eles vão ter prioridade, quais produtos não terão, que taxa vão ser aplicada, que imposto vai ser aplicado, qual é a tarifa externa comum que vai ser aplicada para que não haja um comércio desleal. Sim. Isso são relações internacionais. Então, relações internacionais, você olha a estratégia, você olha na verdade, mais macro. Né? São relações internacionais feitas por atores e que não tem o produto envolvido. Você tem a estratégia. Eles vão pensar lá eles estão pensando lá na frente. Isso, lá na frente. Como se fosse uma semente, no caso. Basicamente isso. Um diplomata faz relações internacionais. Ele representa o país em relações internacionais. São as relações que elas são bilaterais ou multilaterais, então, entre dois países ou mais de dois países, né, dentro do sistema econômico internacional. Então, o sistema econômico internacional são todos aqueles que estão inseridos no comércio internacional. Hoje são aqueles que são signatários da OMC. Né? Eu não posso falar que eu tenho um acordo comercial com a Coreia do Norte. Obviamente, não está inserido no sistema econômico internacional. Já comércio exterior, como o próprio nome fala, comércio. Vendas. Vendas e compra. Agora, dentro de venda, então eu vou lá, você, Pavan, é um grande diplomata e definiu que canecas que têm o nome Desanônimos, elas terão isenção fiscal de imposto de importação num país X. Você determinou numa relação comercial sua. Nossa, eu quero agora. Aí eu sou um profissional de comércio exterior. Você é um profissional de relações internacionais. Você determinou as regras entre dois países. Você representou o Brasil, negociando com o país B, que as relações, que para vender esse produto aqui, não tem que ter imposto de importação. Beleza, foi feito um acordo, assinado, lá, tudo certo. Eu sou um produtor de caneca, mas agora eu vou querer produzir. Que tipo de caneca eu vou querer produzir agora? Pra pôr no feeling, né? Uma caneca do Desanônimos, porque essa caneca tem isenção de imposto lá, vou poder vender muito mais naquele país. Financeiramente. Porque o cara que está importando, o cara não vai pagar imposto de importação. Então, os acordos e as deliberações que são feitas pelos atores nas relações internacionais auxiliam quem comercializa esse produto. Perfeito, ficou muito claro. Então é mais ficou muito claro. Na verdade, relações públicas, ela faz a amizade, ela faz a boa vizinhança, aproxima, né? Se for pessoas e países e nações e tal. E o comércio exterior comercializa baseado relações internacionais, não públicas.
Relações Internacionais. internacionais, perdão. E o comércio exterior, ele vai fazer a venda baseado nos acordos que foram feitos. Perfeito. E se não houver acordo, como não há, esse é um grande gargalo que nós temos, infelizmente, no Brasil, há pouquíssimos acordos internacionais, sejamos brasileiros, como sempre, né? E Não existe nunca. Damos um Porque jeitinho. já existe uma série de benesses aí, depois a gente pode falar melhor sobre essa questão. Tá. Não, mas beleza. Só retorcendo um pouquinho antes, como é que você, então, escolhe fazer relações públicas? Relações internacionais você vai fazer. Relações Isso. públicas. Relações internacionais. Meu Deus Você do céu, opta por fazer relação internacional. Opto. Baseado em quê? Essa gana, esse sonho que você tem de outros países e tal? Eu queria, no começo, diplomacia. Ah. E diplomacia, na verdade, nada mais é que um cargo público que você presta um concurso público. Perfeito. Né? Então, você pode... A única condição é ser brasileiro, naturalizado, e ter terceiro grau completo. Então, poderia ser formado em publicidade e propaganda e fazer o Instituto Rio Branco, que é uma prova, é uma das provas mais difíceis e mais complexas que tem. É um processo de, no mínimo, 4 a 5 etapas, de idiomas e tudo mais. É bem complexo. Sim. É um corte muito significativo de candidato vaga. Mas durante esse processo eu comecei a fazer relações internacionais por causa disso. Eu queria primeiro ser diplomata. Já tava mirando já no concurso. Eu queria diplomacia. Então, se eu quero diplomacia, eu vou fazer relações internacionais. Que eu vou ter um monte de matéria, que eu vou adiantar, vai me ajudar ali na hora de fazer a prova e tudo mais. Exatamente, eu quero isso. Então, eu quero isso, meu foco é esse e acabou. Acontece que... E eu tinha política na cabeça, gostava de história, gostava de geografia, gostava de economia e toda matéria que tem no curso de Relações Internacionais. Você não tem... E detalhe, não podia ter exatas, porque se tem uma pessoa que é traumatizada de exatas, sou eu. Mesmo, cara? Mas e não tem nada de exatas no curso de Relações Internacionais. Nada, absolutamente nada. Cara, eu já achei que ia ter muito. Não, O que mais você humanos. pode ter, dependendo do viés, é um pouco de econometria, um pouco de economia, aí você vai ter um pouco de cálculo nesse Você vai ter que sentido. fazer. Mas é básico. Mas É se ali. você tivesse feito comércio exterior, daí... Aí Você tem um pouco teria- mais, que é a questão de tributário, legislação aduaneira, tem um pouco mais, para importação, tem os custos que você tem que fazer para cálculos de importação. Alíquota, isso. Mas hoje os sistemas resolvem tudo, basicamente. Então, nem é uma coisa assim absurda Beleza. que você tem que ter. Então você queria escapar de exatas. Eu queria, totalmente. Então, eu já fiz relações internacionais sabendo das minhas... Limitações que eu do tinha, bloqueio. Do bloqueio e também porque eu amava as coisas que tinha sabe aquela grade curricular que você fala, nossa, esse curso foi feito para mim? Legal. Nasci para isso. Então fiz. Só que no meio do processo, a minha faculdade, ela era totalmente voltada para a questão de diplomacia. Ah. E no meio do processo, o que aconteceu? Ela mudou a grade e ela virou business nos 2 últimos anos. Negócios. Virou negócios, ou seja, foi dando uma Foi coisa de atualizado no momento. ali. Exato, não foi tanto para política, começou a mudar um pouco, foi mais para econômico e tudo mais. Então, muitos profissionais de relações internacionais muitas vezes atuam como cientista político, né? Acabam indo para essa frente também. E aí eu comecei a fazer estágios, e estágio de relações internacionais, geralmente você conseguia em Câmara de Comércio. É muito difícil. Quantas câmaras de comércio tem em São Paulo para a quantidade de alunos que tem? Porra, então você não muito conseguia. pouco, cara. E eu precisava pagar minhas contas. Eu trabalhava, Sim. eu morava na extrema zona norte, era uma peleja, pegava um busão, pegava uma van para chegar até no trem, depois do trem eu pegava depois do metrô, trem, do trem, mais um busão para chegar até no meu estágio, entendeu? De lá, fazer toda uma via sacra para chegar Via no sacra colégio. novamente. Caramba. Na faculdade, né? Então, assim, acordava às 5 da manhã e São Paulo é aquela coisa, rock and roll, Uma negócio de São delícia, Paulo, né? delícia. Eu cheguei lá, Maravilhoso.